Hoje apresento para vocês o Chunk, o addon que irá ajudar no carregamento do seu mundo. Eu havia mencionado ele no vídeo anterior do Distant Horizons Bedrock. No entanto, aquele vídeo foi exclusivamente dedicado para celular, e hoje estarei falando de como aplicar o Distant Horizons no computador. Eu também havia prometido fazer isso no Switch e no PS4, porém eu não sei ao certo quantos usuários desses consoles tem aqui no canal. E de qualquer forma, mesmo que tenha usuários de Switch e PS4 aqui o suficiente, seria necessário ter ainda um computador para executar esse tutorial. Logo, isso pode acabar sendo difícil para algumas pessoas, mas se houver pessoas interessadas nisso ainda, eu faço no próximo tutorial. Se houver voluntários, podem até mesmo aparecer no próximo vídeo comigo. Embora eu saiba aplicar o Distant Horizons em qualquer um desses videogames, eu não tenho nenhum deles fisicamente, então eu precisaria de ajuda. E já que estamos falando de PCs e consoles, eu tenho uma surpresa para vocês. Agora o Ei Carlos faz parte do YouTube Shopping, o que significa que você pode ganhar descontos em produtos de qualquer loja da sua preferência. Clicando na descrição de qualquer vídeo do canal, você encontra a aba de produtos. Nela irá aparecer qualquer produto que tenha aparecido no vídeo ou que faça sentido estar nesse canal. E comprando em uma das suas lojas preferidas, através de uma indicação do canal, você pode ganhar até 50% de desconto no produto que você quer comprar. E sim, esse cupom de desconto é ilimitado, o que significa que você pode sempre aplicar ele em qualquer produto que queira. E isso é extremamente útil para quem está buscando fazer várias compras ao mesmo tempo. Então não se esqueça de garantir o seu cupom de desconto. Ao clicar no botão de loja do canal, você encontra diversos produtos separados em categorias. São diversos itens: PC Gamer, celular, videogames como PlayStation 5, Xbox, Switch 2 e também os jogos que foram lançados esse ano. Eu selecionei cada item da lista, escolhi os melhores e também os mais acessíveis pelo preço. Garanto que nenhum deles irá decepcionar vocês. Então, se você está pensando em trocar de celular, comprar um videogame, o melhor momento certamente é agora. Então, depois de assistirem esse vídeo, deem uma olhada na loja. Não deixem de presentear a pessoa que vocês mais amam nesse mundo, ou ao menos presenteie a si mesmo. Deixe nos comentários o link de algum item que você quer comprar, que esteja na Shopee, Mercado Livre ou qualquer outra loja. Eu estarei adicionando o produto que você quer comprar na área de pedidos. Usarei essa área para adicionar produtos que vocês enviarem nos comentários. Assim você compra realmente o que você quer comprar com desconto. Depois de adicionar o seu pedido na área de pedidos dos inscritos, eu estarei avisando você através do comentário que você fez aqui nos vídeos. Então não deixe de ver as notificações do YouTube, para que você receba o seu cupom de desconto a partir do momento que eu disponibilizar ele na loja do canal. Bom, agora que eu já apresentei a loja, vamos direto para o vídeo de hoje. Bom, vamos começar mostrando os addons que vocês irão usar hoje. Na primeira parte desse tutorial estaremos falando do Chunk, e ele pode ser usado em qualquer plataforma que rode o Minecraft. Já próximo do fim do vídeo eu estarei mostrando como instalar o Distant Horizons Bedrock no PC. Vocês vão encontrar meus addons no comentário fixado. Ativem tanto Fast Forward quanto Chunk no seu mundo. Eu havia feito anteriormente um tutorial exclusivo para o Fast Forward, então não irei explicar as funcionalidades exclusivas dele aqui. A única coisa que você precisa saber para esse vídeo é que eu adicionei nele um script que, deixa otimizado algumas coisas que ocorrem no mundo do Minecraft. Eu só vou dar todos os detalhes do que esse script faz no próximo vídeo quando eu lançar sobre o Creative in Survival. Então vocês ainda vão ver a atualização que eu fiz no Creative in Survival. E quando isso ocorrer, vocês vão entender melhor como é a função do meu script. Por enquanto, basta deixar ativado no seu mundo o addon do Fast Forward. Lembrando que as opções de velocidade do Fast Forward têm relação com o caminhar do personagem, não tem nada a ver com o script que está nele. Elas só sobem a velocidade de corrida dele. Depois de abrirem o seu mundo, abram o chat. Digitem Chunk Help como está no vídeo. Irão surgir várias funções. A cor cinza na descrição dessas funções é provisória. Eu colocarei em branco para ficar mais fácil de ler. Chunk Help é o comando que abre o menu de funções e deve ser escrito exatamente como está no vídeo. Agora vamos para a primeira função do script.
Digite Chunk Status. Com isso, você consegue ver o estado atual do script. Isso te ajuda a saber quais funções estão ativadas. Por exemplo, por padrão, algumas funções ligadas a servidores online ficam desativadas. E sabendo disso, você pode ligá-las se você estiver jogando online. O próximo comando que vou mostrar para vocês é o Chunk Render. Ele está ligado à sua configuração de renderização. Então, após você digitar o comando, você deve digitar o valor da renderização que você está usando no jogo. No meu caso, eu estou usando 22 de distância de renderização. Para aumentar sua distância de renderização, você deve ir nas opções e clique nas configurações de vídeo. E nessa barra que surgiu, você aumenta a distância de renderização que você está usando no jogo. O que o meu script faz é apenas contribuir com a sua distância de renderização, expandindo áreas que você ainda não alcançou. Se vocês olharem a área atrás de mim, vão ver que algo foi gerado ali. E o script faz exatamente isso, ele contribui na velocidade da distância de renderização. São feitas entidades invisíveis que passam pelo seu mundo, elas agilizam no processo de expansão da distância de renderização. Logo, o Chunk Render deve estar de acordo com a sua distância de renderização, enquanto a distância de simulação pode contribuir com o meu script. Quanto maior a distância de simulação, mais entidades aparecem no jogo, e isso ajuda bastante no script. Ao mesmo tempo que quanto maior ela é, mais pesado o seu mapa vai ficar. O que não é uma notícia tão boa para quem tem muitas construções no mapa, ou que usa mapas gerados por programas de computador. Esses são os mais pesados, principalmente se você está usando um desses mapas no seu celular. Resumindo, distância de simulação pode ajudar no script, mas talvez não contribua muito com o seu mundo e o desempenho do seu celular. Se você joga no Windows, você pode usar uma distância de simulação de 6 a 8, mas para celulares Android muito antigos e bem fracos, recomendo deixar no valor padrão, que é 4. Mas se mesmo assim você quer tentar usar a simulação máxima, use um dos addons aqui do canal para otimizar o seu jogo. Como sabem, eu faço shaders e texturas justamente para isso. E quando quiserem, visitem a playlist do canal para vocês aprenderem a criarem addons e mods. Eu vou adicionar tudo que eu sei sobre Minecraft nessa playlist. E agora eu vou apresentar para vocês outro comando. Digitando Chunk Language, você consegue mudar o idioma do script. Por padrão, o idioma do script já é em português brasileiro. Se você fala inglês, deve digitar Chunk Lang em us no final do comando. Ou, caso você fale espanhol, digite es. Esses são código de tradução para cada idioma. Depois é só usar Chunk Help novamente, que vai resetar o script e vai estar no idioma que você fala. E sempre que você abrir o seu mundo, o script vai estar no seu idioma. Agora vamos para o comando que você pode usar no seu servidor online. Digite online para ativar o carregamento antecipado de chunks. Essa opção aqui se guia pela direção em que você está indo. Com isso, ela tenta antecipar o carregamento da área em que você provavelmente vai estar. Já o próximo comando faz backup do carregamento da área em que você já passou. Por padrão, assim como online, essa opção está desativada. Para ativar, digite Backup On. E essas foram as duas configurações exclusivas para servidores. Os próximos comandos funcionam de um modo geral no jogo. O comando Warm Up antecipa que você vai entrar no Nether e começa a carregar ele antes de você entrar no portal. É como se o Nether estivesse carregando em segundo plano, pois sempre que você se aproximar do portal do Nether, ele irá carregar a dimensão do Nether antes mesmo de você entrar nela. Recomendo você só usar essa opção se for entrar no Nether com muita frequência, pois pode acabar puxando um pouco do seu FPS se você não vai para essa área. Logo, esse é um recurso que é mais viável no computador do que no celular, embora funcione corretamente em qualquer plataforma que você use.
E por falar em celulares de baixo desempenho, tem algumas configurações aqui que são exclusivas para eles. Elas vão ajudar caso você sinta que o seu aparelho não está suportando o uso do script, principalmente para aqueles que usam celulares com 2 ou 3 GB de RAM. Não quero desanimar ninguém, mas se você tem um celular assim, eu recomendo trocar o mais rápido possível. Digite Chunk Save para ativar o modo de segurança do script. O modo seguro limita algumas funções do script, e isso ajuda celulares mais fracos. Se for necessário uma limitação ainda maior, use o comando Chunk Limit On, mas só ative essas funções se o seu celular for realmente limitado, pois ela apenas diminui valores padrões definidos no script. Agora vou falar um pouco mais da entidade invisível do script. Em resumo, ela usa das propriedades da nuvem de efeitos. Eu usei de base a nuvem de efeitos do Minecraft para gerar uma entidade. Essa entidade atravessa todas as dimensões ativas do Minecraft, indo em todas as direções do jogo. Ela busca forçar o carregamento da área em que ela passa. Cada entidade é dividida para uma direção, e cada uma tem uma função que se difere das outras. Vou explicar os comandos ligados a essas entidades. O comando ChunkP está ligado ao número de passos que essas entidades podem dar. O valor padrão de passos é 32, o qual eu recomendo manter, mas você também pode tentar com 48. O limite máximo de passos é 64, mas eu não recomendo usar esse valor. Em 64 passos, a entidade pode ter problemas para passar em áreas em diagonal. Quanto maior o valor dos passos, mais blocos a entidade irá atravessar. Porém, se o valor for muito alto, ela pode acabar ignorando alguns blocos. E agora vocês vão conhecer um comando que está relacionado ao número de passos. O comando chunkd está relacionado à distância máxima que essa entidade pode alcançar. O valor padrão é 2048. Mas também pode ser usado 4098. Qualquer valor acima disso eu recomendo usar uma distância de simulação bem maior do que o padrão, pois isso iria contribuir com a função da entidade. Após alcançar o valor máximo da distância, a entidade em atividade se aposenta, gerando outra que irá continuar o percurso. Quanto maior a distância, mais irá demorar para essa entidade se aposentar, porém quanto menor a distância, mais rápido ela irá se aposentar. Espero que você tenha se inscrito no meu canal, pois isso aqui na minha mão está carregado, hein? E não se esqueça de hypar esse vídeo. Clique 3 vezes no botão de hypar para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas. Se isso não acontecer, vou acabar me afogando nesse oceano. E se eu morrer aqui, você nunca mais vai ver vídeo desse canal. Agora vamos falar de um comando que faz algo similar ao comando de distância, só que com as árvores. Estou falando do comando tree. O valor padrão do tree é 8. O valor mínimo é 4 e ele vai de 4 até 64, sendo 64 o valor máximo. É no tree que as entidades irão te ajudar a preencher a vegetação ao redor. Ele ajuda a carregar mais rapidamente as árvores que estão próximas a você. As entidades trabalham nesse caso em um formato circular, buscando carregar as árvores que estão ao seu redor. E agora eu ordeno que vocês liguem o Windows de vocês. Vocês irão aprender a instalar o Distant Horizons Bedrock no PC. Abra o disco em que o seu Minecraft está instalado no seu computador, ou a pasta AppData no Windows. Clicando na barra de pesquisa, pesquise por Render. A pasta que você encontrar é a que estamos procurando. Agora abra a pasta do Distant Horizons Bedrock em segundo plano. Abrindo a pasta Render do seu Minecraft, mova tudo que está dentro da pasta Render do Distant Horizons Bedrock para dentro do seu Minecraft. Assim as pastas Render Distance e Volumetric Fog irão substituir a que está no Minecraft.
O valor máximo que eu deixei no render distance foi até 100, porém esse não é o limite da distância de renderização que você pode colocar agora. Você pode colocar o valor que quiser, porém garanta que a sua placa de vídeo vá suportar isso. Logo, é necessário que você saiba se o seu PC irá realmente aguentar valores superiores a isso. Sempre vá de 2 em 2 enquanto estiver subindo os valores, assim como no exemplo. E depois de ter feito a modificação que queria, salve o arquivo. Agora vamos para a pasta data do nosso Minecraft. A pasta data é o diretório principal. Nelas ficam a pasta behavior e a resource packs. Lembrando que estou falando de pastas internas do Minecraft e não aquelas pastas de addons. Logo, essas pastas estarão no local que você instalou o seu Minecraft pela primeira vez. Você pode fazer o mesmo que fez com o render e escrever o nome dessas pastas na barra de pesquisa. Assim você vai encontrá-las facilmente. Abra a pasta Behavior do Distant Horizons Bedrock. E também abra a pasta Behavior do Minecraft. Agora abra a pasta Vanilla do Minecraft. Mova a pasta Biomes do Distant Horizons Bedrock para lá. Agora no Distant Horizons Bedrock, abra a pasta Definitions. Também abra ela no Minecraft e mova tudo que tem no Distant Horizons Bedrock para lá. Agora abra a pasta Resource Packs no Minecraft e no Distant Horizons Bedrock. No Resource Packs do Minecraft, procure por Vanilla 1.21.90. Você irá mover a pasta Fogs do Distant Horizons Bedrock para lá. E agora vamos instalar o Chunk e ver qual vai ser o resultado do que fizemos. Vou estar colocando na renderização máxima que o meu PC suporta. E esse é o Minecraft com 100 de distância de renderização. Muito obrigado por terem chegado até aqui e no próximo vídeo estaremos falando sobre mais desempenho para o Minecraft. E não deixe de conferir os addons que já estão no canal. Até o próximo vídeo.